Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, com o evangelho de hoje, de Marcos 16, do versículo 15 a 18, a Igreja Católica comemora uma das grandes conversões acontecida na vida de um homem chamado Saulo, um fariseu, um homem zeloso da lei, e que quando soube que aqueles apóstolos, aqueles cristãos, aqueles que estavam se voltando para Jesus, ele ficou muito preocupado. Ele querendo zelar pela religião judaica e achando que ali era um grupo de pessoas que estavam inventando uma nova religião e que estaria tirando as pessoas do judaísmo para seguir um tal de Cristo que havia sido morto. Ele, furioso, pediu autorização para perseguir todos os cristãos. Aonde encontrasse um cristão, ele iria prender e até mesmo se fossem pegos em situações de blasfêmia, eles iriam até ser mortos por meio das pedras, seriam apedrejados. Tanto que quando Estevão, que foi ali um dos primeiros que foi apedrejado por causa da fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo, na hora que Estevão estava sendo apedrejado, Saulo estava lá, vendo, contribuindo para aquela situação. Um perseguidor da Igreja Católica, da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira leitura de hoje, que está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 até o 22º, ou existe uma outra opção também de leitura, que também é nos Atos dos Apóstolos, capítulo 22, de 3 a 16, nós vemos a narração dessa perseguição de Saulo. Saulo queria prender os cristãos. Ele pede uma carta, uma autorização, como eu disse, e ele vai em direção a Damasco com uma única finalidade: prender os cristãos. E é nessa viagem, melhor dizendo, que ele se encontra com o ressuscitado. Ele se encontra com aquele pelo qual ele estaria perseguindo os cristãos. E o que foi que aconteceu nesta caminhada? Ele mesmo vai narrar nesse capítulo 22, do capítulo 3 ao versículo 16 dos Atos dos Apóstolos, sendo que Lucas também narra no capítulo 9. Ele vai dizer assim: eu sou judeu,
nascido em Tarso, da Cilícia, mas fui criado aqui nesta cidade. Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados, tornando-me zeloso da casa de Deus, como acontece hoje convosco. Agora veja, ele começa a dizer os intentos que estavam no coração dele. Persegui até a morte os que seguiam este caminho, ou seja, o caminho de Cristo, prendendo homens e mulheres e jogando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Eles deram-me carta de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá a fim de prender todos os que encontrasse e trazê-los para Jerusalém a fim de serem castigados. Ora, aconteceu que, na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente, uma grande luz vinha do céu, brilhou ao redor de mim. Caí por terra e ouvi uma voz que me disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu: levanta-te e vai para Damasco. Ali te explicarão tudo o que deves fazer. Agora, o perseguidor tem um encontro com aquele que ele perseguia, e aí ele foi compreender que quando ele perseguia os cristãos, eles estavam perseguindo o próprio Cristo. Aqui, meus irmãos, tem uma grande revelação que é importante para todos nós. Nesta compreensão do corpo místico de Cristo, onde Cristo é a cabeça e nós somos os membros, quando uma pessoa, um cristão, é perseguido, aquele cristão que está sendo perseguido é o Cristo, que é perseguido na pessoa daquele cristão. Por isso que Jesus falou para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque, na verdade, Paulo não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo os cristãos. Ele ainda não tinha essa compreensão. Então Jesus fala: você está me perseguindo nas pessoas dos cristãos. E aí Paulo tem esse encontro com Jesus e de perseguidor da igreja, ele passa agora a ser o defensor da própria igreja. O próprio que iria agora pregar para os gentios. Paulo, ele não fazia parte dos 12 apóstolos, mas ele foi incluído depois. E ele se tornou agora o apóstolo dos gentios. Por isso que na igreja nós falamos que existem duas colunas. Pedro, a cabeça, e Paulo. Paulo que está ali também, ele também é uma das colunas da igreja, porque o que Paulo fez para salvar almas é inexplicável. Se nós olharmos ali na Sagrada Escritura, no Novo Testamento, nós vamos ver as cartas que ele escreveu. As cartas que ele escreveu correspondem também às igrejas que ele fundou. Carta de São Paulo aos Filipenses, cidade de Filipos.
cartas de São Paulo aos Coríntios, a primeira e segunda carta aos Coríntios, a cidade de Corinto, a carta de São Paulo aos Romanos, e depois as cartas apostólicas, ele escreve para Tito, carta de São Paulo a Tito e carta de São Paulo a Timóteo, a Filemon e tantas outras cartas que ele também escreveu. O perseguidor da igreja passa a ser o defensor da igreja. A mudança que aconteceu no coração de São Paulo foi impressionante. Ele deu a vida. São Lucas, quando escreve os Atos dos Apóstolos, ali mostra quando ele está indo para Roma, ele diz o seguinte, que cadeias e prisões o esperavam. O Espírito Santo já estava afirmando isso para ele, que cadeias e prisões estavam esperando ele lá em Roma. Mas ele não se intimidou. Ele foi para Roma. E lá ele foi morto, ele foi degolado. Lá em Roma, existe um lugar onde ele foi morto que fala, que dá o nome de 3 fontes, porque diz que na hora que ele foi degolado, cortaram ali o pescoço dele, a cabeça dele bateu no chão 3 vezes e ali formou 3 fontes. Foi decapitado por amor a Cristo, por amor à igreja. Uma verdadeira conversão. Comemorar a conversão de São Paulo significa comemorar as diversas conversões que aconteceram a partir de São Paulo, as igrejas que ele foi fundando e também a alegria de ver a expansão da igreja. A igreja que começa ali em Jerusalém e vai para Corinto e vai para tantos outros lugares até chegar até nós. É a salvação, é o ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura que nós acabamos de ouvir, de ler aqui no evangelho de São Marcos. Dentro do coração de São Paulo não existia outro desejo senão de salvar almas. Mas São Paulo era de uma humildade inigualável. Ele era muito, muito humilde. Tanto que teve um momento que ele falou que ele tinha uma grande preocupação de, depois de ter pregado o evangelho a tantas pessoas, e tantas pessoas ter se encontrado com Jesus e ter encontrado a salvação, ele tinha medo dele não se salvar. Veja só que humildade. Ele sabia muito bem quem era ele. Tanto que ele falava do espinho na carne, que até hoje ninguém sabe porque não foi revelado. Aí tem uns que ficam dizendo isso, outros ficam dizendo aquilo, ninguém sabe qual era o espinho na carne dele. Mas ele sabia que ali era uma das fraquezas que ele tinha. E Jesus fala que aquilo ali era para que ele pudesse contar com a graça de Deus. Até mesmo para não se orgulhar e não se achar melhor do que ninguém. Humildade de São Paulo. Mas eu repito, o grande desejo de salvar almas. No dia de hoje, eu queria convidar você a relembrar como aconteceu a sua conversão. Por mais que alguém possa até dizer assim, eu sempre fui da igreja,
porque graças a Deus os meus pais sempre me ensinaram, eu sempre participei das coisas da igreja, mas existe sempre um ponto fundamental na nossa vida que nós poderíamos dizer: aqui foi o momento foi esse. A partir deste dia, a minha vida mudou completamente. A partir deste momento, eu passei a ser uma pessoa nova, um homem novo, uma mulher nova. E agradecer a Deus, porque essa conversão, ela aconteceu graças a São Paulo, aos outros apóstolos, que incansavelmente pregaram e anunciaram o Evangelho a todas as criaturas. Que bom que você é de Deus. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, olhemos em volta. Quantas pessoas na tua casa precisam de conversão, precisam de mudança de vida? Quantas pessoas que ali na sua vizinhança não passa nem perto da igreja? Quantas pessoas que não se ajoelham diante de nosso Senhor, que não faz o sinal da cruz, que estão ali envolvidos no mundo das drogas, no mundo da corrupção, no mundo do pecado, e que precisam de conversão. Eu pergunto para você e também para mim, o que você poderia fazer para que esse evangelho que nosso Senhor hoje nos dá na liturgia da conversão de São Paulo, ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. O que você tem feito pela conversão daquela pessoa? Eu quero abrir um parênteses aqui, quero dizer uma coisa, não estou colocando peso nas suas costas. E não é nem para você agora ficar: ai meu Deus, o outro não se converte por causa de mim. Não é nesse sentido que eu estou falando. Fecho parênteses e continuo o que eu estava falando. O que você tem feito para que aquela pessoa ela possa se encontrar com Jesus? A primeira coisa que nós devemos fazer é rezar, é colocar nossas orações, oferecer sacrifícios, penitências, jejuns, pela conversão dessa ou daquela pessoa que não vai na missa, que não quer saber de Deus, que está no mundão, como diz o povo hoje, e que não quer saber de Deus coisa nenhuma. Outra coisa, além da oração, o que você poderia fazer? Se aproximar dela? Você acha que é isso? Como falar de Jesus para ela? De modo que ela possa abrir o coração. Porque você é fruto da oração de alguém, a sua conversão. Hoje você está na igreja porque você é fruto de alguém que lá no passado rezou, ou alguém que em algum momento te levou, colocou ali, quem sabe, uma música cristã, uma palestra de algum padre ou de algum pregador, e você foi tocado por isso. E hoje você é de Deus. E aqui quero também que nós rezemos pelos perseguidores da Igreja Católica. É possível, meus irmãos, que um perseguidor da Igreja Católica se converta, porque São Paulo, ele foi um grande perseguidor da Igreja, um grande perseguidor dos cristãos. Enquanto houver vida, esse ou aquele perseguidor, ele está ainda na fileira,
na fileira da conversão. Rezemos por essas pessoas, por aqueles que perseguem a Igreja Católica, por aqueles que perseguirão a Igreja Católica, para que na vida deles possa acontecer justamente o que aconteceu na vida de São Paulo. Que Deus nos conceda a graça da perseverança. Que São Paulo nos ajude para que também nós, cheios do Espírito Santo como ele estava, nós possamos anunciar, pregar o Evangelho, anunciar, falar da boa nova da salvação que vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos a graça da nossa perseverança, que nós perseveremos até o fim, como São Paulo perseverou. E se nós tivermos de um dia derramarmos o sangue por amor a Cristo, por amor à igreja, por amor a Deus, se isso acontecer, que São Paulo já está diante da presença de Deus, interceda por nós para nós sermos perseverantes até o fim. E que nós possamos amar Cristo como São Paulo amou. Na carta aos Filipenses, ele fala que diante de todo o conhecimento que ele tinha, agora ele tem em conta como esterco todas essas coisas. Todos os privilégios que ele tinha como esterco, porque o maior valor que ele dava agora era o conhecimento, era conhecer nosso Senhor Jesus Cristo, que havia morrido por ele, que havia dado a salvação para ele, e que ele não tinha outra meta senão de um dia estar com Jesus como ele está agora. Que no dia da conversão de São Paulo, Cristo nos ajude a vivermos a verdadeira conversão como São Paulo viveu. E desça sobre você, pela intercessão de Nossa Senhora, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Saulo, Saulo, por que me persegues?